Olá! Esse trabalho foi desenvolvido para a disciplina de Atividade Integradora 7 do curso de Arquitetura e Urbanismo do Unilassalle. O sistema construtivo escolhido foi o Light Steel Frame. Assim, vamos falar um pouquinho dessa tendência construtiva sustentável. A professora é a Alice Gravelli Vieira. Os alunos que ajudaram a desenvolver esse trabalho são Gabriel Nunes, Isis Melo, Jennifer Antunes, Jéssica Alves, Júlia Augusto, Juliana Alves, Rayane Jales, Tainá Bompete, Vanessa Bandeira e Yasmin Oliveira. Estamos no 7º período, no período de 2021.1. Em suma de como será a abordagem do tema, falaremos um pouquinho da sustentabilidade na arquitetura, depois introduziremos ao tema apresentando a técnica construtiva sustentável, sendo o Light Steel Frame. Sobre essa técnica, vamos falar um pouquinho do surgimento e aonde surgiu, a matéria-prima utilizada na técnica, o tempo de durabilidade e resistência, exemplos de seus principais usos, onde é mais utilizado, os principais usos no Brasil, a comparação da técnica com técnicas menos sustentáveis, a propaganda e o incentivo do uso da técnica. Sustentabilidade na arquitetura. Um projeto arquitetônico sustentável busca reduzir ou evitar completamente o esgotamento de recursos críticos, como energia, água, terra e matérias-primas, prevenir a degradação ambiental causada por instalações e infraestruturas, e construir ambientes que sejam habitáveis, confortáveis, seguros e produtivos. Proprietários de prédios, arquitetos e construtores enfrentam desafios únicos para atender às demandas por instalações novas e renovadas, que sejam acessíveis, seguras, saudáveis e produtivas, minimizando os impactos negativos para a sociedade, o meio ambiente e a economia. E, embora a definição de arquitetura sustentável evolua ao longo do tempo, 6 princípios fundamentais persistem. Veja cada um deles e saiba o que a sustentabilidade na arquitetura pode representar para projetos arrojados. Temos como primeiro, otimiza o potencial da edificação, otimiza o uso de energia, protege e preserva os recursos hídricos, otimiza os espaços de construção e uso de materiais, melhora a qualidade ambiental interna, otimiza as práticas operacionais da manutenção. A partir disso, a gente pode definir se a gente conquista a sustentabilidade ou não com o elemento construtivo. Apresentando a técnica construtiva sustentável sendo o Light Steel Frame. Light Steel Frame é um sistema construtivo composto por painéis de aço galvanizado de tamanhos variados, com a distribuição uniforme dos esforços formando um sistema estrutural. Uma característica é a precisão do sistema, tanto dos cálculos quantitativos, quantidade de material que ser utilizado, quanto da execução. O sistema possui caráter pré-fabricado e, por conta da sua característica estrutural, necessita de precisão e exige projetos bem definidos e compatibilizados. Chamada também de construção a seco por não utilizar água, o sistema Light Steel Frame utiliza diversos produtos que têm, em parte ou inteiramente, sua matéria-prima reciclada, como o aço da estrutura e as placas de USB, as placas de madeira. A técnica do Light Steel Frame teve início no século XIX na América do Norte, nos Estados Unidos. Esse foi acarretado pela expansão da migração americana, onde os habitantes precisavam de algum tipo de construção que fosse rápida e com matéria-prima local pelo fácil acesso. No primeiro momento, a matéria-prima mais utilizada foi a madeira, mas somente em 1933, após o desenvolvimento do aço com a Revolução Industrial, o aço foi substituindo a madeira na função estrutural. No Japão, a técnica ela foi utilizada após os bombardeios, que destruíram parte das habitações na Segunda Guerra Mundial, e o uso no Brasil teve início em 1998, em obras de médio e alto padrão, e nos dias de hoje ela racionaliza os processos e gera produtividade nos conjuntos habitacionais em larga escala. A matéria-prima utilizada para o desenvolvimento do Light Steel Frame requer um painel de Light Steel Frame, um vigamento metálico de perfil W e a placa USB. Tempo de durabilidade e resistência. Quanto tempo dura uma casa em Light Steel Frame? A estrutura dos perfis de aço galvanizado tem uma duração mínima garantida de 300 anos. Além disso, tanto as placas quanto os materiais utilizados como acabamentos e isolamentos possuem longa durabilidade, podendo permanecer inalterados por décadas, tornando as construções verdadeiramente duráveis. Uma construção em Light Steel Frame resiste a tempestades e terremotos? Bom, nesse sistema, a estrutura resistente está formada por perfis estruturais de seção C e U de chapa de aço galvanizado, com espessuras entre 9 mm e 2,5 mm. A estrutura é calculada de acordo com regulamentos nacionais e internacionais, o Instituto Americano de Ferro e o Aço e o AIA1S1 2000. Esse último estabelece espessuras mínimas de chapa, quantidades e tipos de parafusos por união. Em qualquer um desses casos, as espessuras dos perfis são verificadas para que resistam a cargas de vento e sismo que prevêem nossos regulamentos. Como dado ilustrativo, exemplos de seus principais usos. Por exemplo, temos a Casa Litt, desenvolvida pelo escritório da Duda Porto Arquitetura, e essa casa está localizada em São Paulo, construída no ano de 2019 com uma área total de 190 metros quadrados. Desenvolvida com a premissa de flexibilidade, por ser facilmente transportada para outros terrenos, caso seja desejo de uma família nômade, por exemplo, ela é toda feita em Light Steel Frame e dispensa a concretagem, tornando a obra limpa com baixo consumo de água e pouca emissão de poluentes, tornando a edificação autossuficiente, modular e sustentável.
e a parede externa de light steel frame é revestida com pedra Miracema. Temos também a Casa Off Estúdio 8 Félix. Essa casa está localizada em Campinas, com uma área total de 415 metros quadrados. A intenção principal foi incorporar o espaço externo aos ambientes sociais da casa, trazendo natureza para áreas de convívio. Toda feita em light steel frame sem utilização de tijolos ou concreto, substituído por uma estrutura de aço galvanizado e revestido com placas pontas para receber pintura ou revestimento. Onde é mais utilizado? O light steel frame é mais utilizado e conhecido nos Estados Unidos. Esse sistema é usado há muitos anos, desde o período pós-Segunda Guerra Mundial, quando houve um grande crescimento da economia americana e um elevado crescimento da produção de aço, substituindo totalmente a estrutura de madeira por perfis de aço. Após a Segunda Guerra, os primeiros edifícios com estruturas de aço começaram a aparecer no Japão. Os primeiros edifícios em aço começaram a aparecer e, com isso, foram usados para reconstruir casas destruídas por ataques. A indústria siderúrgica japonesa começou a produzir perfis leves, substituindo a madeira pelo steel frame, apresentando uma indústria altamente desenvolvida na área da construção do perfil de aço leve. Por isso, países onde a construção civil é dominada pela industrialização, o light steel frame são amplamente utilizados há mais de 30 anos e se destacam nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália, Japão e Canadá. No Brasil, essa tecnologia só foi começada a ser utilizada em 1998, sendo seu primeiro projeto voltado para edificações de médio e alto padrão para quebrar o paradigma cultural. Atualmente, devido à industrialização, esse sistema construtivo tem sido direcionado para a construção de grandes áreas residenciais e habitacionais, resultando em alta produtividade e racionalização de processos. Principais usos no Brasil. No Brasil, a técnica começou a ser utilizada por volta dos anos 90, atendendo somente às edificações de padrões de renda média e alta. Com o passar dos anos, houve grande investimento de empresas na produção dos materiais para o light steel frame, além de treinamentos de mão de obra para a execução deste método construtivo. E com isso, seu uso se tornou cada vez mais acessível. Atualmente, o light steel frame é muito utilizado como elemento de vedação externa e na construção de habitações unifamiliares, hospitais, escolas e edifícios de até 4 pavimentos. Temos aí como exemplo a Casa Lite, da Duda Porto Arquitetura, a Colina das Pedras, que é um condomínio de habitação popular em São Paulo, e a Casa Off, do Estúdio 8 Félix. Comparando um pouquinho da técnica com técnicas menos sustentáveis. O light steel frame tem as vantagens de ser durável e resistente, fácil de montagem, alívio das fundações e melhor distribuição nos esforços. E como desvantagem, barreira cultural, limite de pavimentos e dependência de construtoras e fornecedores. Como construção modular, temos as vantagens de velocidade na execução, redução da geração de entulhos e desperdício de materiais, é flexível às necessidades dos clientes, e como desvantagens, temos a mão de obra reduzida, falta de equipamento, dependência de produtos importados. E como EcoGrid, temos vantagem de economia de mais de 50%, baixo custo de manutenção, redução no tempo da construção e equipe de trabalhos menores. Desvantagem: temos as restrições do uso, blindagem do sistema elétrico, não aguenta temperatura maior que 80 graus e mão de obra especializada. Propaganda do uso da técnica. Bem, há muitas vantagens do sistema light steel frame, onde elas são essenciais na vida do consumidor e na ajuda da preparação do seu projeto. Comparando com a construção tradicional, as estruturas de concreto com fechamento de tijolos, blocos ou alvenaria estrutural são completamente substituídas por uma estrutura de aço galvanizado, leve, revestida com placas de madeira SB, cimentícia ou drywall, prontas para receber pintura ou revestimento. Mas então, quais são as vantagens desse sistema? As principais vantagens do sistema light steel frame são sustentabilidade, devido ao uso de materiais ecológicos como o USB, menor eficiência energética do sistema, ótimo desempenho térmico e acústico, ou seja, independente de clima no lado de fora, seu ambiente ficará com a temperatura agradável. Redução do desperdício de materiais, menor geração de resíduos, menos de 1% por ser calculada a quantidade de placas cimentícias antes da construção de acordo com as necessidades do consumidor. Redução do consumo de água por se tratar de uma construção a seco, baixa emissão de CO2, redução de desperdícios. Devido ao processo de ser industrializado, as etapas de obra são atividades de montagem, diferente de uma construção convencional, onde há muitas atividades moldadas em loco, como reboco, chapisco, corte de tijolos, para repaginar uma parede de vedação, por exemplo. Temos também o ganho de área de 4 a 5% se comparado com o mesmo plano de edificação em alvenaria. Isso porque as paredes internas de uma edificação em steel frame têm menor espessura que os tijolos e blocos. Assim, como consideração final, os integrantes do grupo concordam que é válido desenvolver um projeto em light steel frame, garantindo uma sustentabilidade no projeto, trazendo menos quebra-quebra na obra e facilitando na execução. No entanto, é preciso definir isso com o cliente, saber se é válido para ele também o desenvolvimento dessa técnica, passando seus pontos positivos e negativos, como um custo maior, por exemplo. Assim, concluímos nosso trabalho de ateliê. Obrigada a todos que tiraram um pouquinho do tempo para estar vendo o nosso trabalho.